Olá, boa noite. O pessoal tá entrando aí. Boa noite. Vou esperar aqui o Augusto, tá bom? E aí o Augusto, daqui a pouco ele entra e aí eu coloco ele na live, tá certo? Cadê o homem? O homem acenou. Fala aí. Fala aí. Olha aí, o cidadão. Boa Tá noite, vendo? né, cara? Tá Tudo vendo? bem? Boa noite. Boa noite. Vamos começar? Vamos. Vamos. Então, pessoal, hoje nós estamos dando início a um novo projeto aqui na Borda Lacaniana, que é aquilo que a gente chamou de Borda Live, né? E aí o que é que acontece? A ideia é de nós nos encontrarmos de 15 em 15 dias para, de alguma forma, discutir alguns artigos da nossa última edição, né? Que foi a edição que saiu no final de abril, né? Que vocês encontram no site da bordalacaniana.com, né? O tema dessa nossa última revista foi o que faz um psicanalista, né? E aí a ideia é de que a gente se encontre aqui com essa periodicidade para poder falar sobre os artigos, né? E aí o primeiro artigo dessa nossa revista, dessa nossa última edição, foi justamente o artigo do Augusto, né? E aí a ideia é de que a gente possa, de alguma maneira, fazer essa discussão, mas eu acho que um ponto importante é que essas lives que vão acontecer, elas, de alguma maneira, são interessantes porque elas abrem um canal direto, vamos dizer assim, de comunicação com vocês, né? Então, a gente está interessado não em debater esses artigos de forma interna, né? Eu aqui conversar com Augusto, óbvio que em alguma medida isso é interessante, mas o mais importante para a gente é justamente que vocês também participem do debate, né? Então, foi por isso, inclusive, que nós abrimos uma caixa de perguntas, acho que foi, salvo engano, no domingo, né? E aí a gente recolheu aí algumas questões que vocês fizeram desde então, tá certo? E aí o meu papel aqui hoje vai ser colocar essas questões aí para o Augusto, conversar com o Augusto sobre o artigo, e nada impede também que vocês, durante essa live aqui, façam aí novas perguntas, tá bom? Ixi, o áudio do Augusto está dando eco, né? Augusto, você está de fone? Eu tô de fone. Tô. Tá indo Eu falei com duplicado você porque eu sobre... também tô me Eu ouvindo. também tô me ouvindo. Eu duplicado. falei com você Duplicado. sobre o fone, eu que não coloquei o fone. Deixa eu tentar sem o fone. Tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo Tá bem? melhor? Tá melhor agora? Pra mim tá. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Vai sem O pessoal fone. tá ouvindo bem? Aí, o pessoal tá dizendo que tá... Não, melhor sem fone, né? É melhor sem um fone você? Então tá bom. Tá. Ótimo. Então vamos lá. Tá, ok. Então vamos lá. Assim, eu pensei, Augusto, que na gente começar por uma questão, vamos dizer assim, mais primária, que seria justamente o próprio título do seu artigo, né? O título do artigo do Augusto, pessoal, é O Inconsciente Não Existe, né? E aí é muito interessante porque, de alguma forma, esse título ele chama atenção, porque vamos dizer assim, uma espécie de questão dada de que o inconsciente, bom, ele existe, né? Então, Santo Freud, que fez aniversário ontem, né, descobriu o inconsciente, e aí, bom, como é que pode não existir inconsciente, né? Então, eu gostaria que você pudesse começar aí falando sobre o título desse artigo, né? E aí a gente coloca o debate para frente a partir disso, pode ser? Vamos. Bom, primeiro eu acho que é importante reafirmar o fato de que a gente está tentando aí abrir um debate, abrir um canal enfim, com quem está interessado em estudar psicanálise, com quem está
interessado na discussão teórica. Acho que a borda toda está em volta disso, está tentando de alguma maneira pensar meios de tornar a discussão um pouco mais acessível. Então fica aqui nosso interesse maior de discutir, que não se restringe a essa plataforma, e que as pessoas possam nos procurar quando for necessário discutir. A gente está aberto a isso. O título do meu artigo é, de fato, uma provocação, uma espécie de tentativa de mostrar, ou seja, apontar uma espécie de problema na noção de inconsciente a partir do que o Lacan faz com o inconsciente freudiano. Então, lançar luz no fato de que tem alguma coisa que, com o trabalho do Lacan, com isso que a gente pensa com a teoria do significante, isso nos permite repensar o estatuto do inconsciente. Então é uma provocação que vem a partir de uma leitura e de alguma coisa que eu recolho dos colegas, que eu recolho da leitura dos colegas, mas principalmente de uma certa informalidade no que diz respeito ao tema, né? É muito curioso, uma coisa que eu inclusive coloquei no artigo, é muito curioso ver colegas extremamente angustiados em lidar com o seu trabalho, o que por si só não é uma coisa tão imprópria, porque de fato é um trabalho muito difícil, muito trabalhoso, mas a gente vê colegas extremamente paralisados, extremamente não só angustiados, mas completamente tomados por uma espécie de paralisia que, bom, no artigo eu tento mostrar que ela tem um quê de paralisia teórica. A partir do momento em que a gente não consegue avançar e pensar tal como Lacan pensou, a partir das ferramentas e digamos, do aparato técnico e teórico que ele nos colocou para pensar, a gente acaba se prostrando numa espécie de marasmo e numa espécie de localidade própria, que ali eu tento mostrar a partir de dois pontos que eu recolho, que uma que é essa espécie de paranoia que pode surgir. Eu aponto isso como uma paranoia, que, bom, nós analistas ficamos extremamente angustiados com a ideia do que dizer ou que não dizer para o nosso paciente. Nós ficamos extremamente preocupados com as possíveis consequências problemáticas e perigosíssimas para aquilo que a gente fala, daquilo que a gente fala para os nossos pacientes, e a gente acaba por não fazer nada ou, enfim, fazer alguma coisa que a gente talvez não saiba, não tenha como dar notícias. Então, é um texto que propõe fazer um levantamento dessas preocupações que assolam o nosso campo, dessas preocupações no âmbito enrijecido, no âmbito teórico, prático, também de supervisão, ou seja, na medida em que a gente está o tempo todo conversando com colegas, supervisionando colegas, e está tomando aí essa dimensão extremamente angustiante do que eu tenho falado. Aparece também, e eu tento falar um pouco disso, um enrijecimento das nossas próprias discussões, ou seja, de uma certa maneira a gente se reporta a uma espécie de enrijecimento desse campo teórico, na medida em que a gente tem uma certa dificuldade de sair disso, de questionar, de interrogar nossos colegas, nossos mestres, enfim. Se a gente tem dificuldade e angústia, a gente também se dá conta de que, idealmente, tem alguém que não tem essa angústia, enfim, que supostamente sabe o que faz, sabe o que fala, esse alguém que fala muito bem do que fez, do que vai fazer. Então, a gente tem esse peso e contrapeso imaginário, talvez, no nosso campo, que é a nossa dificuldade de falar da nossa dificuldade, e a constituição dessas pessoas, assim, desse imaginário popular da psicanálise, de pessoas que supostamente sabem muito bem fazer com que a gente, com o nosso trabalho. E aí eu tento mostrar que ambos os peso e contrapeso podem ser equivocados, ou seja, pode ser que haja no arcabouço teórico lacaniano uma maneira de se relacionar com um dado do inconsciente
que não seja tão angustiante, e pode ser que essas pessoas que se colocam ou que nós colocamos lá como o ideal, como alguém que supostamente sabe mais, não sabem porra nenhuma e, enfim, digamos, estão no mesmo lugar que a gente, né? Então eu acho que é importante trazer o debate para um âmbito, digamos, mais profano, menos dogmático, menos enrijecido, e para que a gente possa, talvez, compartilhar nossas questões e, quem sabe, compartilhar uma noção de inconsciente que nos articule, que nos oriente de uma maneira, talvez, menos dogmática, menos angustiante. É por aí que eu tentei pensar. Entendo. Assim, ó, durante aquilo que você foi falando, eu fui me lembrando de algumas questões aí que o pessoal colocou, né? Porque eu acho que essa sua primeira fala, de alguma forma, toca nessas primeiras questões que o pessoal mandou para a gente lá na caixa de perguntas. Então, por exemplo, você falou aí dessa distinção entre uma noção de inconsciente que seria freudiana e aquilo que seria uma noção de inconsciente proposta por Lacan, tá certo? E aí o camarada chamado Maurício Bussato, não sei se eu estou pronunciando da forma correta, mas ele diz o seguinte, ó, quais os perigos de tomar o inconsciente como essencialista? Né? O que você poderia falar sobre isso, essa questão de inconsciente como um elemento essencialista, assim, o que você pensa sobre? Bom, me parece que o cerne, pelo menos da maneira como eu penso e estudo, o cerne daquilo que diz respeito à tarefa que o Lacan se deu de pensar a psicanálise, de pensar o inconsciente tal como foi pensado por Freud, ele se organiza ao redor de uma espécie de desmontagem dos nossos alicerces que antes eram considerados de alguma maneira ideais, ou enfim, há uma tentativa do Lacan, eu vejo, de frustrar esses ideais e pensar a psicanálise a partir de outras balizas, a partir de outras, digamos, com outras ferramentas e, bom, sair um pouco dessa noção que, bom, eu estou chamando de essencialista. Eu entendo que estou forçando uma barra me chamando isso essencialista. Mas veja, a ideia parte do seguinte: para o Lacan, a psicanálise depende de alguma coisa que ele chamou de revolução científica. Então, a partir da revolução científica, você tem uma reestruturação, uma nova maneira de pensar o inconsciente, enfim, de pensar a realidade. A partir dessa revolução científica, você tem a necessidade de pensar a realidade com outras balizas. Não dá mais para pensar que a realidade tal como é em si mesma. Então, esse corte que a ciência moderna instaura é, para o Lacan, condição para ver psicanálise, porque ele instaura, digamos, propriamente o real, né? o nosso ponto de perturbação. Então, não mais dá para pensar com essa mentalidade ou com essa estrutura de pensamento essencialista da maneira como se pensava após a Revolução Científica. Alguma coisa que é do campo da realidade, ela é pensada a partir de determinados marcos teóricos, e não sem eles. Então, essa passagem que eu acho que de alguma maneira a gente até entende, mas faz de maneira muito apressada, que é, digamos, nos referir a alguma coisa e tratar disso, a gente não pode esquecer nunca, jamais, que essa passagem ela é apressada porque a gente esquece que é uma mediação, que é alguma coisa que liga uma coisa à outra, que há uma teoria por trás, que é uma maneira de ler. E o fato é que a crítica do Lacan se assenta nesse ponto porque uma maneira de ler é uma maneira de constituir o seu escrito. Essa forma que se organiza ao redor da noção de significante, ela exige que a gente se repense a ideia de essência. A essência da qual a gente trata não pode ser alguma coisa em si mesmo, imutável. Ela não pode ser dada, né? Ela é tributária a essa mediação. Então, quais são os perigos, né, de a gente partir dentro de uma perspectiva ou de outra? A rigor não há perigo nenhum. A rigor, cada maneira de você tomar a coisa, você vai produzir efeitos, enfim, aos quais um analista deveria se responsabilizar por esses efeitos. O grande problema para o Lacan
é que esse corte da ciência moderna, ele instaura uma nova maneira de entender que, bom, ela é tributária ao ato, ela é tributária à nossa interpretação, ela é tributária à nossa transferência, ela é tributária à artificialidade de um encontro, né? A esse encontro artificial que nós chamamos análise. Então, é uma maneira de estabelecer uma espécie de limite, e é esse limite que essa essência se reporta, e não como dada, né? Ela não está dada, ela precisa que, bom, uma pessoa fale e que outra pessoa interprete por cima daquilo que ela falou, para que, bom, de fato a matéria ou a essência se dê. Ela não pode estar antes. E eu acho que esse, digamos, a gente poderia até conjecturar assim, por que é problemático um ao outro, mas a rigor me parece que é mais interessante apontar que são coisas diferentes, né? São maneiras diferentes de lidar com a matéria com a qual a gente trabalha. Sim, entendo. Eu acho que uma coisa que você falou aí, que talvez fique clara, vamos dizer assim, essas duas maneiras de encarar esse conceito do inconsciente, é justamente a lógica de produção, né? Quando você fala, por exemplo, no artigo, sobre o inconsciente, essa proposta de inconsciente que você está colocando, você se remete a essa coisa do fato do analista produzir o inconsciente, né? Disso, de alguma maneira, está ligado com a dimensão do próprio ato, né? Essa dimensão de produção, como é que ela fica para você em termos propriamente clínicos, assim, em termos efetivos, sabe? Porque eu acho que uma grande dificuldade de todos nós pensarmos essa questão do inconsciente é que, de alguma maneira, ele como uma espécie de dado concreto e óbvio da nossa disciplina, né? Então, tem até uma pergunta de uma camarada chamada Andressa Sampaio, que de alguma maneira toca nisso, né? Ela diz o seguinte: como pensar as formações do inconsciente testemunhadas fora do campo da análise, né? Então, como é que você pode, por exemplo, trabalhar essa questão, ou como é que você na verdade, não trabalha isso? Assim, como é que você pode ver essa discussão em torno dessa pergunta? Eu acho que primeiro ponto que eu acho que a gente precisa apontar é o seguinte: houve um acontecimento que nós podemos chamar de Freud. Freud, nas palavras do Lacan, ele abre um sulco na Terra e o mundo não é mais o mesmo. Quando Freud coloca a psicanálise em cena, quando ele coloca, né, digamos, a descoberta do inconsciente, para o Lacan, enfim, isso é importante porque isso muda o mundo, muda a nossa maneira de se relacionar às significações, muda a nossa maneira de se relacionar com a maneira com que a gente se relaciona. Ou seja, é óbvio que antes de Freud, e eu acho que isso é importante no texto dele sobre o sonho, usar uma coletânea sobre tratados sobre o sonho, na interpretação dos sonhos, ali nos primeiros capítulos, é óbvio que antes de Freud já havia ato falho, já havia sonhos e suas significações, já havia psicopatologia da vida cotidiana. Agora, é preciso ter uma espécie de cuidado, que eu acho que é importante a gente não se esquecer, para justamente não essencializar a coisa, não retirá-la da sua contingência, não retirar da sua historicidade, porque esse é um ponto importante, né? Se a gente retira a descoberta da sua historicidade, a gente coloca coisas dessa maneira vulgar, dizendo que, bom, já havia sonhos, já havia psicopatologia da vida cotidiana, já havia isso tudo depois de Freud. Esse é o ponto que me parece importante com o que eu estava tentando apontar antes, que é a ciência moderna, de alguma maneira, ela requer que o pensamento se reestruture, se reforme, né? Para Lacan, há uma reforma no entendimento que é necessária para que a gente possa, inclusive, pensar. Então, é óbvio que tudo que aconteceu ali no período do Freud constituiu rupturas absurdas no pensamento, no campo das ideias. Uma delas foi a introdução do inconsciente como aquilo que diz respeito, bom, a tudo isso, a essa significação oculta, a essa significação outra. Então, a partir do acontecimento Freud, a partir dessa, digamos,
dessa reforma no entendimento, dessa reforma na nossa maneira de pensar, o sonho, né, foi colocado anteriormente. Essa é, inclusive, uma brincadeira que a gente faz e tem lá no nosso podcast sobre o real. É uma brincadeira que, às vezes, eu escuto coisas parece um pouco ingênua, quer dizer o seguinte, olha, a maçã, ela só passa a cair quando Newton escreve a sua fórmula. E isso pode ser coisa de Olavo de Carvalho, né? Pode ser coisa de gente fora da ciência, que critica a ciência. Mas o que está colocado para o Lacan, e é importante ter em mente que no assunto ciência, com quem ele dialoga, chama-se Alexandre Coiré, aliás, é um texto que deveria ser lido por quem trabalha com psicanálise, que é o texto Galileu e Platão. Leiam, que eu acho que ali está toda a noção de real, ali está toda a noção de ciência para o Lacan. Então, a ideia é que a reforma do entendimento ela é tamanha que o passado não pode mais ser, senão alguma coisa que você lê do futuro. Tudo isso para dizer que o Freud constituiu uma dimensão discursiva que faz com que o mundo mude a ponto de não haver quase mais arte que não passe por alguma coisa do inconsciente. É filme, é poesia, é quadro, é Dalí. Enfim, o mundo ele se reestrutura em razão de um evento, que é o evento freudiano. Então, a gente pode fazer coisas do tipo, tá conversando numa mesa de bar e você errou o nome de uma pessoa e, bom, ali tem um ato falho. A gente faz esse tipo de coisa. Agora, aí entra o ponto que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e deveria ter um pouco mais de cuidado, que é entender os limites da nossa prática. Que é entender que esse tipo de coisa é alguma coisa que se articula em razão de uma limitação teórica própria ao analista, própria à psicanálise. Então, evidentemente, o sonho, depois de Freud, não é mais o mesmo. As pessoas, inclusive, não sonham mais da mesma forma. Agora, é preciso ter em mente que, inclusive, eu acho que esse é o ponto importante quando Lacan diz que a psicanálise trabalha o estatuto do inconsciente é ético. Né? Quando ele diz isso, é para dizer que ele é inteiramente dependente de uma prática, de uma maneira de se relacionar muito específica e muito pontual. Muito específica porque depende de um arranjo teórico muito específico. E muito pontual porque depende de um encontro a dois, e aí não vou entrar nessa polêmica, mas de um encontro a dois muito pontual. Nesse encontro a dois, dentro desse enquadro específico, pode haver uma análise. É óbvio que, bom, as pessoas sonham, né, ou seja, o inconsciente está por aí. Agora, para a gente, me parece importante ter uma espécie de cuidado com esse quadro teórico, com esse quadro ético, porque se confunde, né? Porque para o Lacan, ética não quer dizer mais nada disso do que a praxis da sua teoria. Essa é a definição que o Lacan dá. Então, é levar às últimas consequências o fato de que esse quadro é um quadro limitado e bom, serve para pouco, né? Serve para tratar pessoas de um tipo de sofrimento e mal-estar muito, muito pontual e muito específico. Então, é evidente que depois de Freud eu posso dizer que há inconsciente freudiano. Porém, eu acho que é aí que é importante, o inconsciente, na medida em que ele é tomado pela teoria do significante, que eu acho que é o ponto nosso aqui, o inconsciente só há em análise. Né? Ou seja, talvez seja o caso de fazer, de novo, uma espécie de contrapeso, né? De colocar o acento em cima de alguma coisa que é ético na medida em que se faz para se desfazer no mesmo instante. Né? E é ali da prática, né? De uma análise. Sim. Isso que você falou, Augusto, é muito interessante. E eu acabei me recordando de uma fala do próprio Alfredo, né, o Alfredo Heldenstein, porque quando você comentou aí essa questão do inconsciente, você falou que, de alguma maneira, existe aí uma dimensão de historicidade implicada nessa conceituação de inconsciente. Né? Então, tem uma teoria e um determinado contexto contingencial para que essa ideia de inconsciente seja produzido.
E um exemplo que me parece bastante didático para entender a radicalidade dessa proposição é o exemplo que o Alfredo dá, utilizando como ponto de partida o livro do Dodds, né? Não sei se você já Os Gregos e o Irracional, né? Porque é muito interessante, ele tem uma palestra lá que ele dá 2 exemplos praticamente, né? Ele diz que, bom, se alguém em 1905 sonha transando com a mãe dele, né? Ele acorda pensando, poxa, isso aqui tem a ver com uma verdade individual minha, né? Isso tem a ver com uma verdade singular, né? Algo profundo, é um desejo meu de incesto que eu tenho, etc, 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 né? E aí, o livro do Dodds mostra justamente que lá na Grécia Antiga, se um cidadão na Grécia sonhava a mesma coisa, né, sonhava transando com a sua mãe, ele acordava se perguntando, na verdade, o seguinte, bom, o que é que os deuses querem dizer para mim? Né? Como se a verdade ela fosse exterior. Então, percebe? É o mesmo fenômeno, vamos dizer assim, é o mesmo sonho, dentro de um ponto de vista do texto, da coisa, só que a experiência vai ser radicalmente distinta a partir justamente da teoria que você tem embasada, a partir de uma série de operadores que você tem na cultura, ou o que quer que seja. Né? Então, eu acho que esse exemplo serve como um ilustrador bastante interessante para a gente ver essa dimensão de produção do inconsciente, né? De que ele não está dado, né? Eu acho que tem um segundo elemento, isso, claro, com toda a razão. Eu quis introduzir uma distinção que o Lacan, que parece ser importante para o Lacan, que é entre a dimensão do necessário e a dimensão do contingente. Eu acho que se a gente estudasse um pouco mais de lógica, acho que a gente saberia, enfim, a importância disso com mais melhor, enfim. Por que é importante introduzir isso? Veja, não só para, de alguma forma, fazer uma espécie de crítica com relação a essa essencialidade, a essa espécie de apagamento da história, da historicidade própria de uma teoria, a esse apagamento dessa dimensão contingencial, ou seja, não poderia haver inconsciente sem, digamos, sem as condições materiais das quais o Freud se reporta, e, digamos, não poderia haver inconsciente, tal como pensado pelo Lacan, sem as condições materiais que eu digo, sendo aqui bem forçando uma barra, as condições de ideia, né? O que era pensado, o que é discutido, as mais variadas, digamos, teorias, desde o estruturalismo, enfim. Então, para além disso, me parece importante, dentro disso que eu estava falando antes, que é estabelecer e pensar os limites da nossa prática, os limites da nossa atuação, e poder retomar um fato que, e isso eu tento colocar desde o primeiro artigo até agora, é de que o nosso trabalho, digamos, supondo que o trabalho de um analista seja interpretar, seja interrogar um sentido, seja repensar a articulação de significação, esse trabalho é radicalmente secundário. Secundário no sentido de que é preciso primeiro que alguém fale sobre alguma coisa, sobre o que quer que seja. É sobre essa matéria, essa é a nossa matéria, esse é o material com que a gente trabalha. Né? E isso pode parecer óbvio e evidente, mas veja, se uma pessoa não me fala sobre alguma coisa, eu não tenho nenhuma notícia do que, né, do fato. Né? Quando Lacan coloca que só há fatos de discurso, quando Lacan fala que a importância de um dizer, é isso que está em questão. Digamos, e isso é importante porque, veja, tem um outro aspecto disso, que é, se eu não tenho notícia a partir dessa pessoa dos efeitos do meu ato, não há ato. Né? Ou seja, esse jogo e esse trabalho em cima da nossa matéria, da única coisa que constitui, digamos assim, o único fundamento que a gente tem, o único solo que nós temos como analista, é o fato de que uma pessoa diz algo para outra. E disso eu posso tirar as consequências. Né?
O analista é aquele que tira todas as consequências disso. Então, esse fato, que é arbitrário, que eu tentei colocar no texto, é arbitrário, é secundário ao fato de que se lê no que uma pessoa me diz, né, algo da ordem do inconsciente, ele é um baita de um limite, ele é um baita de um cercamento, ele mostra o quão pouco é o nosso trabalho. Né? Lógico, isso pode mudar a vida de uma pessoa, mas estou dizendo assim, digamos, é essa materialidade que a gente tem que se portar. E isso implica essa dimensão da contingência, porque se é com essa materialidade que a gente tem que trabalhar, se é com o fato de que a gente trabalha escutando o que uma pessoa fala numa determinada instância de tempo, numa determinada instância física, bom, digamos, é com isso que a gente pode fazer uma determinada operação. Né? É lógico que o analista é a memória de uma análise. Né? Esse material ele não tem tempo, a gente pode reinvocar ele a todo minuto. Mas, bom, ele mostra para a gente o quão limitado e o quão pequeno é o nosso escopo de trabalho. Né? Então, essa contingência do nosso ato, essa contingência, digamos, absoluta da constituição disso que pode vir a ser um saber inconsciente, bom, esse que me parece a dimensão propriamente ética ao qual a gente deve se reportar. Né? É claro que a gente, evidentemente, se reporta a uma espécie de doutrina e diz que, bom, o inconsciente está aí, o sintoma se faz, as pessoas sofrem. A gente tem uma teoria geral sobre o sofrimento, né? As pessoas sofrem, para o Lacan, sofrem porque morreu Deus pelo menos 2 vezes. Essa é a noção de sofrimento do Lacan. Não vou entrar muito nisso, mas... Então, é com esse pequeno, digamos assim, esse pequeno grande material que a gente tem à disposição para fazer alguma coisa. É a ele que a gente devia se reportar, e é isso que a gente deveria tratar com mais cuidado, né? Com a doutrina do significante, né? Com a dimensão do sujeito, como aquilo que se constitui a partir dos significantes, enfim. É isso que eu tentei de alguma maneira mostrar nos artigos. Né? Entendi. Tem algumas outras questões aqui. Tem uma bem extensa aqui do camarada Wagner Laguna. Né? Ele pergunta o seguinte, ó: Freud supostamente teria afirmado: os poetas e filósofos descobriram antes de mim o inconsciente. O que eu descobri foi o método científico pelo qual o inconsciente pode ser estudado. Aí o Wagner Laguna continua: essa frase parece enfatizar o verdadeiro interesse de Freud quanto à formalização de uma técnica. Contudo, o que eventualmente justificaria, na atualidade, a busca de referenciais no campo das artes, poesia, literatura, cinema, dança, para embasar a prática clínica e a articulação teórica. Né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque eu sinto que, de alguma maneira, você já tocou em alguns pontos quando você está reforçando essa dimensão dos limites, né? Mas eu acho que talvez fosse o caso de falar um pouco mais, até porque é tão comum ver, por exemplo, esse tipo de exercício, né? De exercício da nossa comunidade em relação, por exemplo, a essas outras produções de outros campos. Né? Então, você mencionava aí a história da análise, por exemplo, de elementos artísticos, né? De pinturas, de filmes, etc., 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 né? De você ficar usando essas produções como uma espécie de exercício para se trabalhar a teoria ou para, de alguma maneira, confirmar, o que talvez seria até mais problemático, né? Mas o que você pode falar sobre esse ponto? Bom, pouca coisa. Eu diria que o que eu posso dizer de maneira bem crua é que, bom, o artista, talvez, um poeta, ele trabalhe com uma dimensão da linguagem que, bom, nos interessa, enfim. Eu acho problemático essa espécie de constituição da psicanálise como, digamos, um aparato, um instrumento de leitura do que quer que seja, né? Do que quer que seja um filme, seja... Eu acho que toda tentativa de alargar nossas limitações
se ela não é bem fundamentada, ela perde absolutamente seu rigor. E ela acaba caindo numa espécie de opinião vulgar. Enfim, acho que isso é uma ocasião para falar de uma parte do meu artigo que eu tento perseguir uma interrogação que é justamente o que fundamenta a psicanálise. O que justifica a gente atender uma pessoa e às vezes falando de sofrimentos violentíssimos, e o que justifica que a gente fale algo para essa pessoa e ainda achando que ao falar isso para essa pessoa ela vai melhorar na sua vida. O que dá essa autorização? Eu não estou falando aqui de autorizar-se analista, não. Estou falando de o que fundamenta isso. Se vocês forem lá no Freud, o texto mais importante, que aliás não é um texto sobre isso, mas são alguns parágrafos no texto das pulsões. No início do texto das pulsões, ele tenta de alguma maneira justificar a inteireza de toda a sua obra, e é por isso que são parágrafos, se eu não me engano é o Christian Dunker que comenta, que são parágrafos epistemológicos. Ele tenta justificar como diabos aquilo ali tudo se fundamenta. E para o Freud, ele não tem muito pudor com isso, porque, de fato, talvez seja uma pergunta, inclusive filosófica, mas ele vai dizer lá que são ideias vindo de algum lugar, que de alguma maneira... Enfim, ele faz uma espécie de apanhado do método científico da sua época e tenta mostrar para nós. Acontece que o que justifica que a gente possa, por exemplo, cortar uma palavra, né, separar uma palavra de outra dentro no que uma pessoa fala, e supondo que isso tem algum tipo de efeito, né? O que autoriza a gente dentro da nossa doutrina? Né? O que autorizaria a gente falar de uma obra, de um quadro? Então, essa espécie de interrogação me parece que ela é proibida, ela é de alguma forma... ela tem que, de alguma forma, ser separada, ela tem que ser apagada do nosso trabalho, porque se a gente começa a se perguntar por isso, a gente vai encontrar, sei lá, um grande vazio. E foi isso que o Lacan encontrou, um vazio. Por isso que o Lacan precisou dizer com todas as letras que o método, né, que aquilo que sustenta a psicanálise é um axioma. O cara vai buscar lá na matemática uma maneira de dizer, olha, a gente tem fundamentos que não podem ser demonstrados. Isso é a definição de axioma. Então, aquilo que sustenta a nossa prática é um axioma. Isso se a gente para pensar nessas coisas, a gente quebra a cabeça, porque não é possível. Né? Como é que pode a gente se basear nessa espécie de salto de fé? Porque é um salto de fé que sustenta a nossa prática. É uma crença, né? Uma crença, digamos, uma crença científica, se é que isso pode se dizer. Então, eu estou dizendo isso porque é a ocasião de dizer que essa constituição desse quadro teórico, desses marcos conceituais que organizam a nossa maneira de pensar e de agir, é muito frágil. É muito não é só a gente faz pouca coisa, pode fazer pouca coisa, como os marcos teóricos, eles são, né, se eles são colocados em suspensão, a gente entra em loucura. Então, eu acho que quando a gente resolve fazer da psicanálise um instrumento político, e talvez isso tenha que ser pensado, um instrumento, digamos, de inteligibilidade, de o que quer que seja da arte, seja da cultura, a gente corre um risco danado de falar besteira. De falar uma grande besteira. Né? Sim, sim. Eu acho que, assim, em última instância, tem gente que sustentam essa besteira e fazem muito bem. Por exemplo, é o caso do Zizek. Eu acho o Zizek fantástico, mas ele fala besteira. Tudo bem, pode ser uma besteira, né, interessante. Né? Agora, a gente está sempre sujeito a ultrapassar, né, um campo, né, e ser vulgar, digamos assim. Vulgar não no sentido tão pejorativo assim, mas, né, sei lá. Isso é interessante, porque não é raro também encontrar, por exemplo, artistas
reclamando justamente desse tipo de procedimento que para a gente parece tão comum, né? Então, por exemplo, tem aquele livro eu acho que até é o livro do Freud, que é sobre a gradiva, né? Sim. Ele fez uma espécie de análise lá do livro e tal, e promoveu aí uma série de interpretações sobre os sonhos a partir do livro. E aí, em dado momento, chegaram a perguntar lá pro autor do livro, que eu não estou lembrado agora, acho que é Jansen, né? Eu acho que é Jansen o nome do cara. E aí perguntaram para o cara o que é que ele achou e pô, ele discordou totalmente do livro, né? E não é incomum também encontrar outros artistas falando algo dessa natureza, né? Incomodados com essa nossa, vamos dizer assim, sanha de pegar todo o fenômeno cultural e ir produzindo leituras, né? Porque aí talvez a gente não esteja considerando justamente esses limites que você está evocando e a psicanálise vire uma espécie de visão de mundo, que era uma coisa que, de alguma maneira, Freud dizia formalmente que a gente não poderia, vamos dizer assim, cair numa coisa desse tipo, de que a visão de mundo da psicanálise teria que ser científica, né? Sim. Ela não serviria, vamos dizer assim, para tudo, né? Então, é um problema realmente para a gente quando nós continuamente entramos nesse tipo de jogo, né? Mas aqui, deixa eu ver, tem mais duas questões, ó. A camarada Psi do Carmo, ela colocou o seguinte: numa nota de rodapé, foi abordado muito brevemente a diferença entre o inconsciente e o sujeito do inconsciente. Gostaria que falassem um pouco sobre, né? Há uma distinção que talvez seja, por isso que eu deixei essa nota, mostrando que talvez fosse interessante retomá-la depois. O inconsciente é um saber insabido, que se forma e que se escreve, que se formaliza em razão de uma análise acontecer ou não. Então, essa é a definição de inconsciente, tal como eu estou pensando, tenho elementos para mostrar que isso está lá no Lacan. Então, o sujeito é o que permite que um significante, né, digamos, que um significante de fato exista. Um sujeito é isso, é o instrumento, é o tema, é o ponto nodal por onde um significante pode não significar ele mesmo. Porque essa é a definição, né? Um significante representa um sujeito para outro significante. O sujeito é justamente o ponto de ruptura, o ponto onde um significante pode, de alguma forma, representar outra coisa. Então, a partir de uma leitura, e isso que eu tentei de alguma forma colocar, é uma leitura que leva em conta que um significante tem essa dimensão paradoxal, ou seja, uma dimensão de não significar nada, que para significar alguma coisa precisa estar colocado em relação, que um significante é alguma coisa que se estabelece a partir de uma relação artificial, arbitrária. É por isso que uma análise depende de ao menos duas pessoas, e é preciso que um analista construa essa relação, que um analista possa dizer, você disse tal coisa. Bom, você disse tal coisa, isso tem efeitos. É preciso que, então, a partir disso, se recolha esses efeitos e que, no final disso, se reconheça que um saber foi constituído. Depois de todo esse processo, digamos assim, pode ser tão eventual, tão instantâneo, quanto, digamos, temporal, ao longo de anos. Isso se constrói e, bom, depois de construído esse saber, você pode falar dele como se ele estivesse sempre ali. Esse que é o ponto, né? Eu posso, depois de isso que eu tentei mostrar, depois de uma análise, eu posso muito bem virar para qualquer pessoa ordinária e dizer, olha, eu sou assim, ou eu faço minhas coisas por causa disso. Mas é uma análise que faz essa reforma do entendimento. Lembrando, de novo, a dimensão da ciência colocada aí. É preciso que uma análise constitua essa passagem, essa desarticulação de um saber insabido que possa formalizá-lo, escrevê-lo, para que ele possa ser lido. Sim, mas isso vai ter um trabalho depois sobre isso, porque é um tema importante. No primeiro artigo, eu já tentei mostrar,
E, enfim, o sujeito, eu acho que você vai fazer outra pergunta, eu acho que vai tocar nisso. O sujeito, ele nada mais é do que uma efemeridade, né? Ele é um vazio. Mas, enfim, manda ver. Sim. Pois é, a gente chega aqui na última questão, né? Que foi mandada pelo Maurício Bussato também. Ele diz: vocês poderiam falar um pouco mais sobre a responsabilização subjetiva e seus impactos? Então, questão capciosa e interessante para nós, né? E que de alguma maneira tem a ver aí com esse tema do inconsciente, né? É uma questão delicada, que eu vou tentar falar dela cheio de dedos, com cuidado, porque de uma certa maneira ela organiza e estrutura a maneira de pensar a nossa prática em muita gente. Muitos colegas não tem outra ideia do que fazer na clínica senão responsabilizar subjetivamente, ou responsabilizar o sujeito, fazer o sujeito sair do seu lugar de vítima para ir para o seu lugar, né, de sujeito, de responsável. Retificação subjetiva. Enfim, a gente tem muitos termos técnicos e não técnicos para uma mesma leitura, para uma mesma maneira de se comportar com a coisa. Em suma, também tentei falar um pouco disso, mas em suma há uma dimensão humana própria a cada um de nós, com a qual nós temos que nos responsabilizar, mais ou menos, enfim, e uma análise estaria colocada dessa maneira. Muitos colegas sustentam essa leitura, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não assustar demais, né? Eu acho que vai vir um BordaCast sobre isso, vai vir artigo especificamente sobre isso. Eu já indico logo os dois artigos que a gente sempre indica quando toca esse ponto, que é o artigo do Alfredo Eidenstein e o artigo da Flávia Dutra, que é aqui do Brasil. Ambos estão traduzidos, se eu não me engano, ambos sobre o mesmo tema. Então vale ler com cuidado, ter um pouco de cuidado a mais para não se assustar, porque a reação que as pessoas normalmente têm é justamente: então, se eu não responsabilizo alguém, o que eu faço na clínica? O que é que eu vou fazer, né? O chão, ele cai. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Agora, eu vou só apontar dois elementos que me parecem importantes, o segundo um pouco mais, enfim. Primeiro é que o sujeito nada mais é do que um efeito. O sujeito é um efeito de leitura. É o fato de que eu posso, a partir do que uma pessoa me diz, mostrar que no que ela diz, algo pode ser lido. O sujeito propicia isso. O sujeito é o paradoxo da linguagem. É o problema da linguagem. A estrutura da linguagem contém um problema danado, que é o fato dela não poder se referir a si mesma. Ela precisa constituir essa referência a si mesma a partir de um furo. Esse é o sujeito. O sujeito não é uma pessoa, e acho que para isso vale o artigo do camarada Lucas, que é um artigo excepcional nessa nossa nova revista sobre a questão do sujeito. O sujeito não é uma pessoa, o sujeito não é um indivíduo, você não manda um sujeito deitar no divã, enfim, o sujeito é pura e simplesmente um buraco na linguagem. Então, se a gente passa a entender isso, a gente já entende que um sujeito não pode ser responsável pelo que quer que seja, né? O problema é entender essa estrutura. É o fato de que você pode... o sujeito é quando uma pessoa diz morta, querendo falar da irmã Marta, e bom, o sujeito é justamente o fato de que essa linguagem errou o alvo. Né? E o fato dela ter errado esse alvo é o que um analista pode ler. Bom, você falou isso, agora vamos tirar as consequências disso. Né? Então, o sujeito é justamente isso. Nada mais do que isso. Né? Então, se a gente tem isso em mente, um sujeito não pode se responsabilizar por o que quer que seja. Agora, não vou entrar mais na técnica disso, na dimensão teórica disso, mas vale uma ressalva, que eu acho que é importante, e eu acho que os colegas do Grupo Borda estão atentos a isso, vale uma ressalva para a gente poder identificar de que maneira o discurso neoliberal está plasmado na nossa prática. De que maneira nós fazemos referência a uma espécie de noção de indivíduo moderna, sei lá, pós-moderna, pode chamar como você quiser, a uma noção de indivíduo que tem que ser responsável por si mesmo. Essa noção é uma noção
vigorosa dentro do campo neoliberal, é a ideia de um empreendedorismo de si mesmo. Se você for pegar os textos de coaches, de pessoas que trabalham com empreendedorismo, de pessoas que trabalham Natura e Rinode, vocês vão ler coisas exatamente como nós estamos produzindo. Ou seja, vocês vão ler colegas dizendo que a felicidade, ou enfim, as coisas se fazem em razão de você se responsabilizar por que é o seu. Então é preciso ter atenção, é um dado espinhoso do nosso campo, que eu acho que é onde a política se confunde de uma maneira mais ardilosa e mais, digamos, mais obscura, porque a gente não vê isso acontecer, a gente não vê nem repara o quanto esse campo político neoliberal está entramado no nosso campo. Ainda que a gente repita coisas como bancar seu desejo, desejar custa caro, a gente ainda repete isso com áreas de sobriedade, sem ter uma certa noção de como que isso é um discurso neoliberal arraigado e contaminando o nosso campo. E aqui eu só vou lembrar mais um dado importante, que vocês vão lá no Freud, e a gente vai pegar lá o Freud, o velho, se ele tinha razão numa coisa nisso, que o cara vai dizer pra gente que o neurótico chega culpado por tudo e por todos, inclusive por coisas que ele não fez, e a gente ainda vai pegar isso e achar que a gente tem que responsabilizar essa pessoa. Reparem que isso só pode produzir mais neurose. Neurose para o Freud é justamente o encargo pessoal, individual, por sobre todas as mazelas do mundo. O neurótico é como um atlas que segura o mundo nas costas. Nós não poderíamos ter jamais a ideia de poder fazer com que esse neurótico tenha ainda mais, digamos, ainda mais uma tarefa, que é responsabilizar-se por carregar o que ele carrega. Então, é esse cuidado todo especial que me parece nessa questão tão delicada e importante, digamos, essencial que a gente reveja isso para ontem, porque Sim. O que a gente está fazendo é trabalho de juiz. O que a gente está fazendo... Sim, diga. Não, é porque é muito interessante isso, o fato de que quando a gente fala o que fala sobre esse tema, nós não nos damos conta justamente do fato de que nós estamos com os dois pés atolados nesse discurso neoliberal. E o mais engraçado é isso, é que nós falamos como se nós estivéssemos fora, como se a gente estivesse falando uma coisa totalmente diferente. Então, você falou especificamente aí do campo do coach e tal, mas você encontra isso, como você também disse, no campo do direito. Se você for para um nutricionista, você vai encontrar algo dessa ordem. Se você for para uma série de outros campos, você sempre encontra no cerne da própria operação essa dimensão de responsabilidade, Sim. como uma espécie de operador fundamental para que a coisa mude, né, para que a coisa se transforme. E é curioso como a gente não se toca, a gente acha que faz coisa diferente, né? A gente acha que faz o progressismo do progressismo. Quando a gente não se toca que o nosso ideal de sujeito, que a gente toma como se fosse singular, como se fosse individual, é o mais capitalista possível. É a ideia de um indivíduo self-made man. O Lacan está criticando isso o tempo inteiro, né? Então, é preciso ter um certo cuidado. Eu acho que aqui... Acho que no final das contas eu não tive nenhum, falei mesmo, porque eu acho que essa coisa é um tema difícil, mas veja, nós temos dois aspectos difíceis de lidar, que um é um aspecto teórico, que a gente talvez não entenda o que é um sujeito, né? Que a gente suponha que um sujeito é uma pessoa que deita no divã, um sujeito, enfim... A gente corre pelos corredores das nossas escolas e instituições dizendo que a gente não trabalha com indivíduo e a gente fala que um sujeito é singular. Singular é um indivíduo. Isso aí não tem discussão. Isso aí, né? E a gente tem um problema talvez mais grave, mais difícil de lidar, que é um problema político, de como que a gente não tem notícia do fato de que o discurso capitalista, o discurso neoliberal, ele está entramado e ele está determinando a nossa maneira de pensar, né? Então esses dois pontos, eu acho que haveríamos de ter muito cuidado na hora de pensar isso. Por quê? Né? E é tolo pensar isso, porque justamente uma pessoa já vem se responsabilizando por tudo. Não tem... Né? Lógico, estou generalizando de uma maneira abstrata, mas veja,
não poderia já ser o nosso trabalho responsabilizado ainda mais. E ainda tem um aspecto ainda mais grave, que aí entra um conceito esquisito, problemático, que a gente se serve dele, chama-se o gozo. A gente coloca na conta do gozo, ou seja, na conta, que o sujeito tem que pagar pelo seu gozo, tem que se responsabilizar. Então veja que coisa esquisita. A gente cria uma ficção teórica, a gente cria uma coisinha chamada gozo, que responde por essa noção de indivíduo, por alguma coisa mais íntimo do âmago de cada um de nós, a qual essa pessoa que vem consultar, que vem se consultar, que vem dizer que está na merda, que está precisando de uma ajuda, a gente constitui essa ficção teórica, constrói um pacto, um acordo, que nós chamamos de transferência, e a gente subsume tudo isso a partir dessa noção de responsabilização. Então, essa pessoa tem que se responsabilizar pelo mundo, pelas suas escolhas, pelos seus fracassos e pelo gozo. Então, é muita coisa. Não pode sair uma pessoa que não seja um neurótico. Né? Não pode, não tem jeito. Sim, interessante. Agora sim, Augusto, as questões elas terminaram e está faltando aqui, pelas minhas contas, 4 minutos para terminar a live, porque com uma hora ela encerra. Né? O que você acha? A gente abre uma outra live aí para o pessoal ver se... Alguém tem perguntas, pessoal, para a gente talvez abrir uma outra live? Tá de bom tamanho. O que vocês acham? Tá de bom tamanho? Tá de bom tamanho. Então pronto. Tem questões, né? Se alguém... eu fiquei prestando atenção e ninguém colocou uma questão propriamente ao longo da live, sabe? Se alguém tiver alguma, vocês pronunciam, aí a gente abre uma outra live. Se não, a gente encerra por aqui. Tá ok? E aí, antes de qualquer coisa, só lembrar que o próximo encontro, o próximo Borda Live é daqui a 15 dias, e é sobre o artigo do camarada Lucas, tá bom? Que o Augusto, inclusive, citou. O nome do artigo é Introdução ao Sujeito do Inconsciente, tá certo? Então, já vão lendo também o artigo do Lucas, mandando questões aí pra gente, e pra gente depois ir montando a coisa, tá ok? O que você ia falar, Augusto? Não, qualquer coisa, mandem as questões aí pra gente, a gente tenta resolver, mandem no direct, enfim, procurem a gente tá... É importante marcar isso, que a gente está com esse interesse de manter o diálogo aberto, de produzir interrogações e questionamentos. A gente está aí se debatendo para produzir, enfim, nos mais diversos meios, seja no Instagram, seja no YouTube. A gente está tentando fazer com que a coisa fique talvez mais interessante, né? E aí, bom, vamos ver se a gente consegue dialogar, né? Ótimo, então. Então vamos encerrar por aqui. Valeu, Augusto, pelas considerações. Acho que a galera vai de alguma maneira se servir de forma interessante daquilo que a gente discutiu. E estamos esperando aí quaisquer questões que vocês possam fazer depois, tá bom? Então, até a próxima e, bom, tchau. Tchau.